Olá, meninos, primeiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo Índia e China, sendo que vamos nos ater à China. Escute aí um minutinho essa música, por favor. Parando, né? Vamos lá começar a nossa aula, tá? Isso aí é uma música antiga, uma música clássica chinesa, tá, meus amores? Aí, então vamos iniciar sobre a China. Nós vimos um pouco sobre a cultura indiana, a questão religiosa indiana, o hinduísmo, o jainismo, a questão budista, as questões religiosas, como esse império se formou. Vimos que ele é bem semelhante a outros impérios que nós já estudamos, né, como principalmente a Mesopotâmia, né, são regiões que se desenvolvem à beira de rios. Com a Índia, com a Índia e China ocorre, né, digamos assim, da mesma forma. Aliás, as civilizações antigas, elas são muito parecidas em suas origens. Sempre estão aí relacionadas com a agricultura de irrigação, sempre desenvolveram suntuosos impérios, todos tiveram imperador, a questão religiosa é muito forte, né? Vamos aí então passando para a China atual. Apesar de nós falarmos do início, mas vamos aqui pensar um pouquinho sobre a China atual. Atualmente, meus queridos, a China ela é o terceiro maior país em extensão e o mais populoso do mundo. É a segunda maior economia do mundo e a maior exportadora de produtos industrializados. A origem desse processo chinês, né, essa superpotência econômica, ela está intimamente ligada aí às reformas que foram introduzidas pelo governo comunista da China a partir aí de 1978. Beleza. Os chineses, eles têm na verdade que era para ser chineses, né? Mas enfim, vocês vão entender. Os chineses, ele tem o maior PIB do mundo, né? Eles investiram e investem pesadamente em educação, ciência e tecnologia. Contudo, a China ela enfrenta graves problemas sociais. A China proteção aos trabalhadores rurais. A questão da poluição é um desafio para a China. Questões de corrupção na política, a pobreza nas áreas rurais é latente também. Como nós podemos ver, uma potência, né, o maior PIB do mundo, é o país mais populoso do mundo, é a maior extensão territorial do mundo, no entanto, convive com esses problemas. Dizem que lá estão os maiores milionários, né, pessoas milionárias, um povo que gosta do que é bom. É governado por um governo autoritário, comunista, ou como eles dizem, né, uma democracia consultiva socialista, mas por vez ou outra a China sofre aí críticas, né, de ONGs internacionais, de outros organismos internacionais, por ser um país autoritário, onde não se tem liberdade de expressão, onde não se pode se manifestar livremente. No entanto, tem essa abertura para empresas, para multinacionais, e ao mesmo tempo a China convive aí com todos esses problemas, né? Pratica aí um capitalismo muito agressivo. A imprensa é controlada, a imprensa não é livre, até mesmo para que eles possam se manter dessa forma, né? Pois bem, vimos aí mais ou menos como é que está a China atual, mas que processo a China sofre desde a sua origem para chegar nessa sociedade autoritária, nessa sociedade ao mesmo tempo rica, sem contar aqui, meu povo, a questão demográfica da China, a questão do controle de natalidade. Então, vez ou outra a gente escuta nos jornais denúncia de pessoas que foram submetidas a aborto por conta dessa questão do controle da natalidade. É um outro aspecto aí da China atual, né? Então, o governo chinês, ele tem muito aí ainda, o povo chinês tem muito ainda a conquistar. Não sei se vai conseguir, porque diz que os milionários lá gostam do que é bom, gostam das melhores marcas. Enfim, não sei se vai conseguir mudar essa realidade.
Então vamos lá, as origens da civilização chinesa, né? Conta-se a história que ela desenvolveu-se às margens do Rio Amarelo e do Rio Azul. Eu confesso a vocês, eu não gosto de chamar esses nomezinhos, acho eles um saco. Mas enfim, o Rio Amarelo diz que é por conta do solo, da qualidade do solo, que é meio amarelado, por isso que denomina-se por esses nomes. Desenvolveram-se por meio da agricultura de irrigação por volta aí de 7.000 anos antes de Cristo. Os núcleos populacionais, com o tempo, essas populações, de certo modo, foram se unificando politicamente em reinos, pequenos reinos. E no futuro, deu-se início aí às dinastias que nós vamos estudar, começando aqui pela dinastia Shang. Beleza? Praticavam uma agricultura bem primitiva, né? Como eu falei, as semelhanças, né, aí. O arroz, como o arroz, por exemplo, e outros itens agrícolas, criavam animais, domesticavam esses animais e criavam, fabricavam a cerâmica em forno. Ok? Sobre a dinastia Shang. Segundo a tradição, essa dinastia, a primeira dinastia, a Xia, fundada aí pelo lendário Yu, dizem que a história dá conta que essa dinastia ela não existiu. Ela é mítica, lendária, né? Não se tem como provar a existência dessa dinastia, tá? Então, costuma-se aí atribuir a esse fundador aí, a quem se costuma atribuir o sistema político centralizado e poderoso dessa dinastia. No entanto, com essas ressalvas. Provavelmente, se desenvolveu aí na Era do Bronze. A partir da Era do Bronze, aliás, é que nós vamos ter vestígios, que vai se encontrar, né, por meio da arqueologia, vestígios da dinastia Shang, tá? Tudo isso antes de Cristo, aí em 1760, 1122 antes de Cristo, né? Então é muito antigo, é o período antigo aqui, tá? Com estruturas sociais e políticas muito bem definidas. A dinastia Shang já tinha essa estrutura social, política muito bem definida, muito bem organizada. Avante. Sobre a estrutura social, como é que nós podemos ver mais ou menos essa sociedade, né? Era uma forte aristocracia guerreira, sustentada pelos camponeses, né? Dizem, a história dá conta que também tinham escravos, viviam também da questão de guerras, tá? Era uma monarquia, estava muito baseado na questão religiosa também, no culto dos seus ancestrais, a quem os reis consultavam em seus assuntos de guerra ou agrícola, né? Então, assim, dizem que nesse período da China, não existiam deuses. Os humanos eram os próprios deuses que depois morriam e era adorado aí pelos seus filhos, porque aqui eles tinham muitos filhos, né? E esses filhos passavam a adorar esse rei que morreu, né? Faziam sacrifícios de animais e também de humanos. Tinha a escrita, desenvolveram aí uma escrita baseada em caracteres, eu vou já mostrar para vocês. Eram comunidades urbanas, pequenos vilarejos, né, e já tinham núcleos familiares. Tinha os camponeses que, na sua maioria, eles recebiam terra do soberano, tornando-os dependentes, e eles trabalhavam por pequenas partes da colheita. Além disso, eles trabalhavam nas obras públicas e como soldados de guerra. Como sempre, tem uma base camponesa que sustenta os privilégios aí de quem está acima dela, né, por via de tanto trabalho compulsório em obras públicas, como a questão de imposto. O imposto, ele é uma taxa muito antiga. Toda civilização que a gente estuda já tinha a questão do imposto. Não é à toa que isso chega até nós, porque isso vai proporcionar, né, a subsistência da própria estrutura do Estado, a própria estrutura estatal. Aqui são os caracteres. A escrita, conta-se que inicialmente escrevia-se em ossos, né, em ossos de animais, da vaca principalmente. Sobre essa dinastia, ela foi vencida, né, por outra dinastia, Zhou, e a expansão da China. Vamos ver como é que esse povo se expande. Por volta aí do século X, XI,
antes de Cristo, os Shang foram conquistados pelos Zhou ou Shu, né? Depende, em algumas coisas eu escuto Shu, outras Zhou, enfim. Ela era legitimada pela questão religiosa, na doutrina do mandato do céu. Como é que eu posso dizer? O imperador, ele conquistava outros povos, outras regiões, ia se expandindo com esse discurso, com essa narrativa de que ele estava ali por um mandato do céu, do mandato de alguém, de um Deus. Tá? Com o tempo, essa prática religiosa, à medida que vai se expandindo a China, essa prática religiosa ela foi servindo para legitimar o poder político, o poder estatal da China. Foi um mecanismo amplo, né, usado aí pelos imperadores para se promover, para expandir os territórios chineses, porque, meu povo, a questão religiosa é algo muito forte, né? Basta nós olharmos, né, atualmente no nosso entorno, né, como o religioso move as pessoas, tá? Expandiu-se graças a um sistema de delegação de poder. O que era isso, professora? Eles pegavam terras e distribuíam. Quem é mais beneficiado aí são os nobres, muito embora posteriormente esse sistema de delegação de poder vai ajudar a derrubar imperadores, né? Porque os nobres se tornam extremamente poderosos, né? Se tornam desleais e vão derrubar imperadores, tá? Então, assim, era esse sistema que predominava, que era a delegação de poder para os nobres. Desenvolveram atividades mercantis, a metalurgia, eles aprimoraram aí as técnicas de fundição do ferro. Todo o excedente eles comercializavam, eles saíam para fora para comercializar esse excedente com outros povos, com outros governos. O poder era hereditário, aí, passando de pai para filho. Eles tinham uma prática muito forte aí do concubinato. Eles tinham várias mulheres, muitos filhos, tá? A queda dessa dinastia. O Zhou ou Shun, após a morte do último monarca, no século 8 aí, antes de Cristo, né, iniciou-se um período de guerra, uma instabilidade devido à morte do último monarca. O reino ele foi dividido entre diversos reinos, né, reinos rivais. Essa prática, né, nós chamamos, os historiadores chamam aí dos reinos combatentes. O que era isso? Eram núcleos que começaram aí a se degladiar, a guerrear entre eles pelo poder, uma vez que o imperador tinha morrido. Lembrando que muitos deles eram nobres, às vezes até funcionário do governo anterior. Lembrando que eles tinham extensos feudos, terra. Então formou-se aí os reinos combatentes que estavam constantemente em guerra civil, guerra entre eles mesmos pelo poder. A partir disso, há-se uma fragmentação do Estado, do poder político. Os reinos combatentes, essa prática de combater, de guerrear, fragmenta o poder, fragmenta aí o Estado e possibilitou a introdução de pensamentos religiosos, não é religioso, o confucionismo, né? Nesse período aqui que vai florescer formas de pensamento que marcou e marca profundamente a cultura da China, entre eles aí o confucionismo. No lugar de uma nobreza antiga, a partir desse pensamento, dessa filosofia de vida, o governo passou a ser exercido por funcionários bem instruídos, exercendo atividades econômicas, pela justiça e pela preservação das tradições. Então isso foi introduzido. Isso não quer dizer, galerinha, que não tivesse mais brigas, guerras, tensões, brigas pelo poder. Não, briga pelo poder sempre vai existir, né? Vamos adiante. Sobre o Império Chinês, o que nós podemos falar sobre a formação desse Império Chinês? Com a queda da dinastia Zhou, aqui ficou juntinho, tá? Mas é separado, amores. O reino de Qin, ou Qin aí, Jin, sobe, né? Assume o poder, e a China ela estava totalmente estratificada, fragmentada devido às brigas, às guerras entre eles. Ele vai subir ao poder, o Qin, certo? A China vai ser unificada politicamente, ele vai tomar uma série de medidas para controlar o povo e ao mesmo tempo unificar esse reino, unificar politicamente esse reino. O primeiro imperador aí, né, esse cara aqui com esse nome aqui, esquizofrênico,
Ele nomeou pessoas de confiança para a administração para ajudar na administração do império. Ele padronizou a escrita, isso é muito importante, teve uma escrita padronizada, teve construções públicas, como aí obras de irrigação, pontes, ou seja, nós já sabemos mais ou menos como eram essas construções. Ele unificou a moeda, isso era muito importante para o comércio, tá? E entre outras possibilidades. E uma importante ação desse governo, desse primeiro imperador, foi justamente o início da construção daquela muralha da China, aquela muralha linda, né? Ela começa a ser construída a partir daí, e ela vai sofrendo sucessivas, ela não foi construída de uma única vez, tá? De tempos em tempos vai se construindo. Ela tinha aí como finalidade a proteção do território, a proteção contra a invasão de outros povos. Tá? Então, inicialmente, a muralha ela foi pensada nesse sentido. No entanto, ao mesmo tempo que ele promoveu essas reformas, né, a história dá conta que ele submeteu aí a classe camponesa a pagar altos impostos, além do que já tinha, né? Então, aumentou cada vez mais esses impostos. Além de promover a queima de livros, diz que esse governo ele promoveu a queima de livros de filosofia, justamente para impedir aí entrasse outras ideias que pudessem ameaçar o seu poder. Após a sua morte, a China caiu de novo aqui, novamente entra-se em guerras civis, novamente vão se guerrear, novamente vai haver aí uma fragmentação política e vai desestabilizar novamente o Império Chinês. Eu trouxe essa figura, achei muito massa, eu acho linda, né? Após a morte do imperador, dizem que foram colocados esse exército. É belíssimo, tem alguns documentários, o Fantástico já exibiu algumas reportagens sobre essa dinastia, que está no túmulo dele, esse exército aí para guardar o rei aí, né? A dinastia Han. Gente, eu queria acabar com esse né, me perdoem, tá? Mas eu vou conseguir. Vamos lá, meus amores, falar sobre a dinastia Han. A dinastia Han sobe ao poder com o imperador Liu. Ele era um membro do governo do anterior, do Qin, certo? Ele era um excelente estrategista. Quando ele sobe ao poder, o império está totalmente fragmentado aí pelas guerras, pelas tensões, pelas brigas, pelo poder. Ele vai ele unificou o império e garantiu a lealdade dos seus súditos através da distribuição de terras novamente. Então a gente percebe que eles estavam angariando aí súditos leais para si por meio da distribuição de terra, digamos assim, entre aspas, uma reforma agrária, né? Claro que não existia esse termo, né? Outras realizações foram a Rota da Seda. Foi muito importante essa Rota da Seda, porque ela ligou o Extremo Oriente à Europa Ocidental. Aí vai ter aí a expansão do comércio, a comercialização da Europa com o Oriente. E o que é mais interessante, né, para além do desenvolvimento da ciência, tecnologia, tudo isso ele esse imperador investiu. Criou vários instrumentos como o relógio, sismógrafo, papel e etc. Ele convivia, essa região aí esse povo conviviam com outros povos, mas o que eu achei bem interessante, que eles não praticam aí a violência exacerbada de outros. A dinastia Han, ela tem essa característica peculiar, que é a não violência. Possivelmente aí por conta, né, dessa difusão aí do confucionismo, dessa ideia aí. Tornaram o mandarim a língua oficial. Não se utilizaram da violência, como eu já falei, para se expandir. Ao contrário, eles eram extremamente passivos. Quando havia resistência, eles enviavam missionários. Eram missões diplomáticas para conversar, para chegar aí num consenso. Desenvolvimento da atividade intelectual é outro ponto marcante dessa dinastia, como o surgimento aí de um pensamento político e moral, mesmo diante dessas instabilidades sociais. Como eu já falei, o período ele é marcado por essa questão moral, pelo não à violência. Sobre o confucionismo e o taoísmo. Essas duas formas, filosofia e de vida. Primeiramente,
o confucionismo. Ele tinha como primeiro mandamento o dever de todo ser humano seria cultivar a si mesmo, né, a mim mesmo, e se aperfeiçoar moralmente na intenção com outras pessoas. Ou seja, eu tenho que me voltar para dentro de mim mesma para me tornar uma pessoa melhor. Me tornando uma pessoa melhor, eu teria ações mais dignas com o outro. Assim, a ordem social estaria garantida. Eles defendiam que estudar era o meio para o homem comum tornar-se superior. O confucionismo eu achei bem interessante porque eu percebi que, não sei se vocês vão perceber, aqui, no primeiro momento, a questão dos concursos públicos, porque eles vão promover esse homem administrador, esse superior aqui é nesse sentido, por meio de consulta. Você sairia de uma pessoa comum para uma pessoa superior por meio do seu estudo, por meio dessa prática de consulta, de uma prova, né? Mais ou menos assim. Então, eles pregavam muito isso, essa mudança política, essa mudança de comportamento, né, diante da cultura violenta da sociedade. Eles estavam muito ligados aí com as questões políticas. Eu considero o oposto disso, de certa forma, num determinado momento, o taoísmo, porque ele defendia mais a valorização e a harmonia entre o ser humano e a natureza. Não que seja extremamente importante, mas isso era mais evidente no taoísmo. Eles defendiam que por meio de práticas meditativas e místicas, eles entrariam em contato com a natureza, pregava muito essa questão da meditação, dessa prática do interior. Eles estavam muito ligados, muito preocupados, não estavam muito como o confucionismo com essas questões políticas, essas questões de Estado. Isso não quer dizer que as pessoas não se preocupem com isso, mas eles defendiam mais isso. Acho que aí para equilibrar aí, defendia o isolamento do indivíduo, né, dos contatos sociais, esse indivíduo voltando-se mais para dentro de si, para o seu interior. Mais ou menos assim, galera, entenderam? Meu tempo está extrapolando. Eu quero dizer que o nosso próximo encontro nós teremos apenas correção e comentários sobre o Enem. A atividade de vocês vai ser aí, além do livro, eu queria que vocês respondessem algumas questões do Enem relacionadas a esse assunto, para vocês ir se familiarizando aí com a estrutura do Enem. Então resolvam aí, eu coloquei lá na agenda as páginas, para a gente na próxima aula falar sobre isso. Eu trouxe um pensamento, né, dizem que é de Confúcio, que diz o seguinte: o maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante do idiota, que quer bancar o inteligente. Confúcio. Meu povo, muito obrigada pela atenção. Peço desculpas, né, pelos gaguejos, pelo né, porque não é fácil estar aqui. Eu gosto do contato, eu gosto de estar com vocês e eu peço desculpa, peço paciência e vai dar certo, amores. Um beijo na alma de vocês. Até o nosso próximo encontro.